A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material elaborado pela editora Betel. E nesse segundo trimestre de 2026, nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Esse material ele foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira e tem muito nos abençoado durante todo esse trimestre, esse estudo sistemático do livro de Neemias. Então, meus irmãos, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Então, você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, participe conosco, curte, compartilha, comenta o vídeo aí, fique à vontade para a honra e glória do Senhor Jesus. E se você quiser, procure o site oficial da editora Betel para que você possa descobrir ali como adquirir também a sua revista para fazer as anotações e participar da aula conosco. Amém? E hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a lição de número 3, que vem como título dizendo lidando com vozes contrárias. Então, meus irmãos, aqui é uma lição importantíssima que nós vamos ver no livro de Neemias. A sabedoria que Neemias teve para lidar com vozes contrárias, com oposição. Isso você precisa destacar para o seu aluno. Toda vez que você vai fazer a obra do Senhor, que você vai entrar em obediência à palavra de Deus, que você quer movimentar a obra de Deus, sempre vai aparecer os enviados do Satanás, aqueles que estão sendo usados por ele, aqueles que por falta de vigilância são usados pelo inimigo. Para quê? Para tentar desanimar, parar e não deixar a obra do Senhor prevalecer. Mas a mesma autoridade que tinha Neemias tem sobre a nossa vida e ainda foi declarada através do Senhor Jesus, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, mesmo, destaque aí para o seu aluno, apesar das vozes de oposição, apesar das vozes contrárias, quando você está em obediência à palavra e Jesus vai na sua frente, nada te abala e nós fazemos a obra do Senhor e segue em frente, segue caminhando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foi assim que Neemias fez. Ele se baseou na palavra, ele se fortaleceu na palavra, ele colocou Deus na frente, ele teve sabedoria para lidar com essas vozes contrárias. Então nós vamos ver no texto áureo, Neemias 2, versículo 17. Na verdade aplicada, nós vamos ver que é preciso buscar equilíbrio e maturidade em Deus para enfrentar as oposições que venham a surgir em tempos de reconstrução. Então foi o que Neemias fez: direcionamento, foco na palavra, Deus na frente, sabedoria para lidar com os adversários, e colocou a obra do Senhor para ser feita, e Deus foi com ele, a boa mão do Senhor foi juntando e sustentando Neemias nessa grande obra. O texto de referência é Neemias capítulo 2, verso 18 a 20, mas eu gostaria de destacar para os irmãos, que destacasse para os seus alunos, o verso de número 20, onde vai dizer assim: então lhes respondi e disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então,
Foi a resposta que Neemias deu à zombaria de Sanbalate, Tobias e Gesem. Então você vê como você tem que lidar com as vozes contrárias. Primeiro ele colocou Deus na frente. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Olha aí, não foi no braço dele, não foi na força dele. Deus colocou na frente, Neemias colocou Deus na frente para garantir a vitória. E se colocou como servo. E nós, seus servos, faremos o que vier à nossa mão, faremos o que tivermos que fazer. Mas Deus é o dono, Deus é que vai dar a vitória. É assim que se lida no mundo espiritual contra as vozes contrárias que vêm tentar desanimar, que vêm tentar apagar a nossa chama de fazer a obra. Então é assim que você vai lidar com elas, colocando Deus na frente, se submetendo ao Senhor e colocando o adversário no lugar dele. E Neemias vai olhar para eles e dizer: vocês não são nem judeu, vocês não têm nada com a gente, não tem parte aqui, vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não têm o sentimento que nós temos para sair desse opróbrio, vocês não têm nada com essa obra, vocês não têm antepassados aqui, não tem história nenhuma aqui, e vocês não vão desanimar a gente com essa visão de desprezo contra nós, porque vocês não têm parte com essa obra. É assim que nós temos que lidar. Quem não quer fazer a obra do Senhor, deixa de lado, meu irmão. Não tem parte com Deus, não tem parte com Cristo, não quer fazer parte do corpo de Cristo, deixa de lado, não ouça, deixa para lá, e Deus vai na frente dando vitória. É assim que a gente faz. Essa é a estratégia. Foi assim que Saul fez. Lembra de Saul, meu? Ele nos ensina uma grande lição. A Bíblia diz que quando ele foi escolhido lá por Samuel, foi feito um sorteio, deu a foto, chegou a hora dele ser ali o rei, foi escolhido ali. O que aconteceu mesmo? Muitos falaram: é esse aí que vai ser rei de Israel, é esse aí, apontando. E a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Olha que coisa interessante. Tem momento, meu irmão, que você não pode ficar dando ouvido a essas palavras contrárias, não. Você tem certeza que o que está fazendo é de Deus, você tem certeza que Deus está na frente, que é a obra do Senhor, que está em obediência à palavra. Segue em frente, meu irmão. Não ouça, não dê ouvido, não deixe se desanimar pelas palavras contrárias. Foi exatamente o que Neemias falou. Quando ele cortou Sanbalate, Tobias e Gesem aqui, logo de início, ele já se fortaleceu e não deixou as palavras contrárias desanimar, e nem o que eles fizeram depois não deixou desanimar, porque ele já cortou e disse: vocês não têm parte aqui com a gente, vocês não estão envolvidos com essa obra, então não tem direito de falar nem bem e nem mal, porque vocês não têm parte conosco nessa grande obra. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 1, nós vamos ver, Neemias identificou a oposição local, né? Você vê que logo, né, antes mesmo de botar a mão na massa, o fato só de Neemias ter chegado ali em Jerusalém, né? Só o fato da viagem estar acontecendo, já se levantou o inimigo. É assim mesmo, ele não se esconde muito tempo não. Botou a mão no arado, tentou resolver melhorar a obra do Senhor, então vem o inimigo. Você vê que eles se desagradaram só pelo fato de alguém pensar em fazer bem ao povo de Deus. Olha que coisa, meu. É assim que o Satanás age. Qualquer coisa que você pensa para melhorar o reino de Deus, para alcançar as almas, para alcançar as almas que vivem nas trevas, você já tem a oposição do inimigo. Só o fato de pensar, só o fato de você planejar alguma coisa, já se levanta alguém, vozes de desânimo, vozes na consciência contra. Então nós temos que estar pronto para essa oposição e resistir na força do Senhor para continuar fazendo a obra. E a gente identificou, Neemias identificou os três, né? Porque eles mesmos já se colocaram ali, nem se esconderam muito tempo. E os opositores foram quem? Sanbalate, Tobias e Gesem. Por quê, meu? Esses homens não tinham nada com Jerusalém, não eram judeus.
Sanbalate era governador em Samaria, era de outro país, o Tobias também, o Gesem também, eles estavam ali, né, que eles aproveitaram a fase de dificuldade de Israel quando foram para o cativeiro, que deu aquela confusão, o reino do norte foi levado, depois o reino do sul foi levado, e aí durante todo esse rebuliço eles se achegaram, se aproveitaram ali de Israel, entraram dentro da nação e começaram a viver privilégios ali que não era direito deles. Então eles sabiam que como Neemias vinha para melhorar, para reconstruir, para reorganizar, para dar uma moralizada no país ali, eles iam perder influência, eles iam perder destaque que eles não eram para ter ali. Neemias ia colocar eles no lugar deles como estrangeiro, como aqueles que viviam ali, mas não tinham influência, não podiam participar, porque eles não tinham nada com Israel. Então eles sabiam que ia perder toda essa mamata, ia perder todo essa regalia que eles tinham. Então eles começaram já a tentar desanimar, parar, descredibilizar Neemias para que eles não perdessem essa oportunidade. É a mesma coisa no mundo espiritual. O Satanás está ali, o demônio está ganhando, está bagunçando dentro daquela casa, bagunçando dentro daquele bairro. Quando a igreja se levanta, meu irmão, para quebrar a territorialidade, para quebrar as autoridades que eles foram dadas para os demônios ali trabalhar, eles se auriciam, eles ficam oriçados e tentam atrapalhar, tenta desanimar para que eles não percam aquele ambiente que eles conquistaram ali, que foi dado a eles. Mas quando a igreja chega, eles sabem que a autoridade maior chegou e eles vão perder terreno ali, meu irmão. Então eles tentam desanimar, mas o crente que está animado, o crente que tem certeza que está fazendo a vontade de Deus, o discípulo de Cristo, ele não desanima enquanto não vê o reino das trevas sendo destruído, destronado daquele ambiente ali, para que as almas sejam libertas e possam alcançar o reino dos céus, meu irmão. Esse é o nosso foco. Era isso que Neemias tinha que fazer. Neemias estava focado em tirar o povo do opróbrio, em tirar o povo da amarração, em tirar o povo do cativeiro, daquela miséria que eles estavam vivendo. Que naquele ambiente, quem estava reinando mesmo era o Satanás, o reino das trevas, porque ele é que vive na miséria, é ele que vive no opróbrio, é ele que gosta de ver tudo quebrado, tudo destruído, é ambiente do inimigo. Quando você chega para faxinar, para quebrar, para tirar aquelas coisas e refazer, botar as coisas direito no lugar, o inimigo fica oriçado e quer atrapalhar, porque sabe que vai ser expulso daquele ambiente. Então, foi exatamente o que Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram fazer. Pô, vai tirar a gente daqui, tenta desanimar, desanima aí, porque eles tinham influência mesmo. Eles eram governadores, eles eram pessoas que tinham conhecimento, então eles tinham peso nas palavras. As pessoas estavam acostumadas ali, os que viviam em Jerusalém, estava acostumada a andar com eles, a ver eles falando, porque o Sanbalate era governador, tinha de outra nação, mas ele participava ali, né? Tobias era parente do sacerdote ali, entendeu? Eles tinham uma influência naquele ambiente, então as palavras deles desanimavam mesmo. Se ouvisse, eles tinham conhecimento para a causa. Então Neemias teve que ser sabedoria, identificar que era eles três que estavam desanimando e ele manter firme para que o povo não desanimasse junto com as palavras dessas pessoas. Então o que fica de lição para nós é: temos que identificar o inimigo. Temos que saber quem é que joga contra, para você estar firme e se posicionar para não ser influenciado por ele e poder ter a estratégia de atuar certamente ali em quem está atuando naquele ambiente. Então, no mundo espiritual também é muito importante. Você tem que conhecer aquele bairro, conhecer aquele ambiente, onde você vai fazer o evangelismo,
quais são os principais problemas, porque pelos problemas você vai saber quais são os demônios que estão atuando por trás ali, se é prostituição, se é bebida, se é droga, se é homossexualismo, seja qual for tipo de problema naquele ambiente, existem demônios que têm a autoridade para mexer com aquilo ali. Então você, na hora de quebrar, você tem que saber quem são esses demônios, quem são esses inimigos, para poder agir e fazer a oração que acerta o alvo e repreender ali de forma correta o que está acontecendo naquele ambiente, procurar ver quais são as brechas que estão sendo dadas, quais são as legalidades para poder tirar e poder vencer aquela batalha ali. Foi exatamente isso que Neemias fez. Identificar o inimigo, identificar como eles agem, qual é a estratégia dele, também faz parte da nossa caminhada para vencermos a batalha. Aí no tópico 1.2, os inimigos da obra de Deus são unidos. O reino das trevas é mau e unido, e a sua intenção é destruir os que obedecem ao Senhor e separar o povo de Deus. É assim a estratégia deles. Eles querem trazer desunião. Quando ele traz a desunião, quando traz a confusão naquele ambiente, eles conseguem desestruturar e desestabilizar o povo de Deus. Então você vê que Sanbalat, Tobi e Gesem eram de países diferentes, mas se uniram para poder ir contra Neemias, num objetivo comum, ir contra Neemias para não restaurar a cidade. Eles se uniram, usaram seus conhecimentos, suas influências juntos, se potencializando para poder ir contra. É a mesma coisa no mundo espiritual, mesmo. Os demônios se juntam de várias frentes para tentar atrapalhar a igreja, atrapalhar o povo. Quando você resolve num lado, entra outro. Às vezes você quer ir numa comunidade ali para pregar o evangelho, aí se levanta os traficantes do lugar para dizer para não entrar. Aí quando você consegue vencer os traficantes, aí aparecem as pessoas que não querem receber. Aí são os demônios que estão agindo nessas pessoas para se juntar e atrapalhar a obra. Mas quando você está focado, unido também, a unção de Deus é derramada e a gente vence esses inimigos, porque maior o que está em nós, a reino das trevas não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então foi assim que Neemias venceu, identificou, percebeu a união deles contra, mas Neemias também estava focado e buscou o quê? A união com o povo para rebater, porque se o inferno é unido, nós cristãos também temos que ser um só corpo, uma só cabeça, que é Cristo, para alcançar a vitória. Quando o povo de Deus se une, mesmo, aí também não tem para inferno, não tem para demônio, não tem para ninguém. O povo de Deus passa por cima, porque quando o povo está unido, Deus se agrada. Então é assim que Deus faz a gente prosperar, na união, na unidade, num só propósito, para que Deus possa agir na nossa caminhada também. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.3, os opositores se revelam diante da obediência. A maneira como algumas pessoas reagem ao ver nosso sucesso revela o caráter dele. Então nós temos que estar atento aos sinais das pessoas que estão à nossa volta. Perceba uma coisa, geralmente quem vive de qualquer maneira, quem não tem compromisso com a palavra de Deus, ele logo pula quando alguém quer botar compromisso. Quando alguém quer obedecer, quando alguém quer fazer conforme a palavra, as pessoas que não têm compromisso pulam, reclamam, porque vai dar trabalho, vai exigir, vai ter que se santificar, vai ter que abrir mão, e as pessoas logo reclamam. Foi exatamente assim. Quando Neemias foi obedecer a palavra, quando Neemias foi colocar Deus na frente, fazer as coisas certas, arrumar lá o povo, reorganizar a Israel, reorganizar a parte religiosa, a parte dos sacerdotes, fazer conforme a palavra do Senhor, que dizia que não podia ter pessoa estranha dentro do templo, que não podia ter pessoa que não fosse da tribo de Levi. Quando você quer moralizar as coisas, colocar a obediência no lugar,
o que acontece? Sempre vai se levantar aqueles que querem viver na desobediência, meu irmão, que quer viver na bagunça, que quer viver seguindo as suas vontades. É só você colocar Deus na frente, querer fazer a coisa certa, que se levantam as pessoas que querem atrapalhar, que não querem desanimar, em qualquer área, meu. Você quer abrir uma empresa e quer pagar os impostos, quer fazer tudo certinho, sempre alguém vai falar, para que isso? Todo mundo faz ao contrário, para que pagar assim certinho, né? Se você quer construir uma casa e fazer legalidade, fazer as coisas certas, sempre levanta alguém, para que gastar com isso tudo? Faz assim que é mais rápido, todo mundo faz assim, para que fazer esse negócio certo aí? Não é assim não, deixa quieto, você vai gastar muito. Porque toda vez que você quer obedecer às normas, sempre se levanta alguém para dizer que tá de bobeira, que é muita coisa, que é desperdício, que tá querendo aparecer, mas não é assim, meu. Quem é crente, quem é cristão, tem que fazer as coisas na obediência, na legalidade, conforme Deus manda, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, seja em qualquer empreendimento. Temos que fazer a coisa certa. E é uma defesa nossa. Por quê? Você já vai perceber quem não está afim e quem não está no mesmo grupo que você. Já é uma estratégia para reconhecer quem são os inimigos ocultos. É você colocar as coisas dentro da obediência. Sempre vai pular aquele que não está afim, que não está no mesmo propósito. Destaque isso para o seu aluno. Em qualquer área, meu. Quer ver quem está com você, quer ver quem está fechado contigo, é quem vai te apoiar dentro da obediência. Se você buscar fazer a coisa certa e a outra pessoa não gostar, perceba que ela não está no mesmo propósito e não tem a mesma visão espiritual sua e não pode andar com você. Isso aí em qualquer área, meu irmão. Qualquer área das vidas que nós vamos fazer alguma coisa, é uma forma de você identificar, é colocando a obediência, é estimulando a viver o certo. Quem está fora disso, logo vai pular fora, vai desanimar, vai te abandonar. É a mesma coisa um namoro. Se você quer namorar de forma santa, você já percebe se o seu companheiro, se a sua companheira, aquela pessoa que você está querendo se relacionar, se está no mesmo propósito seu. Oferece fazer certo, oferece fazer conforme a palavra, para ver se a outra pessoa vai apoiar. Se ela não tiver, se a outra pessoa não for na palavra de Deus, logo vai pular fora. Ah, assim eu não quero não, assim é chato, assim, e vai te abandonar, vai largar para lá, não vai conversar mais, e você já vai perceber que não estava no mesmo propósito. Um dos maiores testes é o teste da obediência. Foi isso que Neemias fez e logo ele viu quem estava contra, Sambalate, Tobias e Gesem, que estavam contra porque não queriam viver dentro da obediência, não queria que Neemias arrumasse as coisas conforme a palavra do Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno, amém? No tópico 2, Neemias buscou, no capítulo 2, né? Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência, né? Neemias guardou tudo em secreto. Neemias buscou em Deus sabedoria para vencer os inimigos e depois ele começou a agir com prudência e sabedoria. E a primeira estratégia de Neemias foi fazer tudo em secreto, meu irmão. Neemias já tinha orado, Neemias já tinha colocado Deus na frente, Deus já estava com Neemias, Deus já estava dando vitória, Deus já tinha movido o coração do rei, Deus já tinha preparado os recursos, Neemias já sabia que estava fazendo a vontade de Deus e que Deus estava na frente. Mas mesmo assim, ele teve a estratégia do segredo. O segredo é a alma do sucesso, meu irmão. Não podemos falar tudo, não podemos entregar tudo, não podemos sair falando de qualquer maneira, com qualquer pessoa, os nossos planos, aquilo que Deus te colocou, as tuas estratégias. Tem pessoa que só pode saber das coisas depois que está pronto, meu irmão.
Infelizmente é assim, nós não conhecemos o coração das pessoas que estão à nossa volta. Não é porque é parente, não é porque é crente, não é porque é seu amigo, que você pode sair falando qualquer coisa. Tem que ter sabedoria, principalmente no início do projeto. Tem que ter o segredo, faz parte. Foi o que Neemias falou. Ele chegou lá, os 3 já se levantaram contra. Antes mesmo dele mover uma mão, já se levantou contra. Então Neemias chamou logo a estratégia do segredo para agir mesmo. Já colocou tudo no secreto e falou, pô, se eu nem falei nada e já estão assim, imagina quando eles virem o que eu vim fazer aqui. Aí o que é que Neemias fala? Veio lá, não comentou nada com ninguém, não disse que ia reconstruir, não disse que o rei já tinha dado dinheiro, tinha dado autoridade. Ele foi como se fosse uma visita. Chegou de noite, ele foi tomar conhecimento do ambiente. Qual é o real estado? Aonde estão as pessoas? Aonde está quebrado? Foi tomar pé do ambiente, tudo quietinho, de noite, no secreto, no oculto. É assim que a gente faz, no secreto, vai buscar em Deus, na madrugada, vai pedir discernimento, não sai falando de qualquer maneira, toda hora, o que vai fazer. Tome pé da situação, procure ver quem é quem, veja o real estado da situação, para que você possa fazer a obra da melhor maneira, para a honra e glória do Senhor. Essa foi a estratégia, colocou tudo no secreto. Então, nós precisamos ter essa lição, porque nós não sabemos quem realmente está a nosso favor, quem realmente é a pessoa ali junto conosco para ajudar, para trabalhar. Então destaque aí para o seu aluno essa estratégia que Neemias teve de manter tudo em secreto. Depois, meu irmão, a outra estratégia dele foi tópico 2.2. Neemias buscou o conhecimento, foi lá fazer a avaliação, ver quem era que estava ali na cidade, como estavam os muros, aonde estava mais quebrado, aonde estava pior, qual era o material que ele tinha, qual era a situação. Então, aqui é uma grande lição. Comece tudo com a oração, com jejum, com consagração, assim como Neemias fez, mas também procure ter a estratégia no mundo físico. Onde eu vou começar? Por qual área eu vou agir? Primeiro, Neemias buscou um conhecimento de campo, meu. É a mesma coisa, às vezes você quer fazer um evangelismo, você quer ir numa comunidade, antes, vá lá, meu irmão, veja onde é a associação de moradores, veja quais são as pessoas que podem te apoiar naquele dia, veja onde está um ponto de luz para você ligar a caixa de som, veja onde tem um ponto para beber uma água, aonde você pode colocar um banheiro químico. Você vai procurar ver o horário aonde as pessoas mais estão ali presentes, qual é a melhor praça para agir. Precisa fazer um levantamento, ver qual é a necessidade. Para quê? Para quando você chegar para fazer o trabalho, você fazer de forma assertiva, de forma correta. Precisamos ter estratégia, precisamos planejar. Se você for ver todos os homens de Deus, quando foram fazer grandes coisas na obra do Senhor, tinha estratégia, tinha forma de agir, tinha como saber aonde ir, o que fazer, tinha planejamento. Então, é fundamental em qualquer atitude, qualquer projeto que a gente vai fazer, ter o planejamento estratégico. Então, para isso, você precisa antes ir lá buscar o conhecimento, saber como fazer. Para quê? Para que você não venha ter ali adversários sem necessidade, ter obstáculos sem necessidade. Se você tivesse se planejado, não teria. Então, é uma estratégia muito importante que Neemias nos ensina. Depois, meu irmão, tópico 2.3, Neemias dependia de Deus. Então aqui é o outro tópico muito importante. Tudo que vai fazer, coloque sempre Deus na frente. Dependa sempre do Senhor. Não tente ser autossuficiente. Olha, Neemias já tinha dinheiro, Neemias já tinha autorização do rei para fazer a obra, mas sempre dependendo de Deus, orava, perguntava como ia fazer, tinha direção. Então nós precisamos ser sempre dependentes de Deus. Você vê, o próprio Senhor Jesus,
já veio como Deus, 100% um homem. Mas quando ele vai escolher os discípulos, ele passa a noite em oração. Ele vai buscar em Deus, o Pai, para dar direção. Ele podia já chegar escolhendo, ele já sabia quem tinha que ser, mas ele vai buscar em oração, vai buscar a direção, vai se mostrar dependente. Nós precisamos sempre ser dependente do Senhor. Tudo é para Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. Nós não temos nada em nós, meu irmão. Nós não somos autossuficientes. Você pode ter conhecimento, você pode ter dinheiro, você pode ter sabedoria, mas se Deus não for na frente, nada vai adiantar. Por isso Jesus disse: se você não tiver fincado em mim, vós sois o ramo, eu sou a videira. Se tiver em mim, vai dar muito fruto, mas se não tiver, nada vós podeis fazer fora de mim. Por isso nós precisamos ser sempre dependentes de Deus. Não importa o que você vai fazer, coloque sempre Deus na frente. Vai sair de casa, Senhor, leva-me guardado e amparado por ti. Tu sabe ir, tu sabe voltar, tu tem o carro, tu tem o dinheiro, mas coloca sempre Deus na frente, porque você não sabe o que vai acontecer ali. Pode ser uma coisa simples. Deus vai comigo, Deus que me garante vitória, eu consegui porque Deus foi na minha frente. Sempre se reconheça a sua dependência em Deus. Toda vez que o homem tentou fazer alguma coisa de cabeça, tentou fazer sozinho, tentou fazer conforme seus conhecimentos, deu sempre errado, meu irmão. Vá na Bíblia e vai ver. Toda vez que Davi perguntava ao Senhor, faço como faço, Deus dava vitória. Toda vez que ele se meteu a fazer sozinho, conforme a sua cabeça e os seus olhos, deu problema, meu irmão. Foi assim, toda vez que ele tentou fazer alguma coisa sozinho, vou resolver fazer o censo, vou contar o povo. Deus não tinha falado, não perguntou, não questionou, ele não perguntou a Deus, Deus não mandou fazer. Ele tentou fazer sozinho e deu problema. Recebeu um castigo do Senhor e 70.000 pessoas morreram em decorrência desse desatino de Davi de fazer as coisas conforme as suas forças. Então, ser dependente de Deus para qualquer coisa, tudo que você for fazer, sempre declare: Deus vai na frente, é Deus que dá vitória, é Deus que garante, é Deus que me dá, foi Deus que fez, sempre dependente do Senhor, para assim nós garantirmos a vitória. Essas foram as estratégias: segredo, conhecimento e dependência. Olha só as 3 estratégias que Neemias usou para começar a fazer o projeto: se guardar em segredo, buscar conhecimento do local, do que vai fazer, o planejamento e colocar tudo o que? Na dependência de Deus para garantir a vitória. Destaque aí para o seu aluno. E no tópico 3, meu irmão, capítulo 3, já finalizando a lição, Neemias preparou o povo para vencer. Outra estratégia muito importante. Agora, Neemias vai buscar aliados. Ele já tinha Deus na frente, ele já tinha os conhecimentos, ele já tinha estratégia, planejamento. Agora ele vai buscar aliado. Por quê? Porque quem tem dependência de Deus, quem sabe que não é autossuficiente, ele também sabe que não faz nada sozinho. Precisa de uma equipe, precisa de alguém junto. Então Neemias foi buscar quem? Os aliados, foi animar o povo para trabalhar com ele, foi trazer a unidade de pensamento, a unidade de propósito no mesmo foco para poder alcançar a vitória, porque Neemias sabia que sozinho ele não podia fazer nada. Nós precisamos de equipe, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, no mesmo propósito, na mesma visão, direcionado por Deus, no mesmo foco, para nós podermos fazer a obra do Senhor. Então Neemias foi lá e animou o povo. Por quê? Porque já tinham ouvido as palavras contrárias. Então Neemias vai e diz para o povo: olha, nós estamos na miséria, nós estamos no problema, nós estamos com a cidade quebrada. Neemias se coloca junto. Já ganhou o povo. Por quê? Neemias era copeiro do rei, estava em outra situação, outro patamar, não tinha nada a ver com aquela situação que o povo estava passando em Jerusalém.
mas para ele ganhar o povo para vir junto com ele, Neemias se coloca como povo também, veste a camisa do problema junto com eles mesmo. E aí ele já ganha e diz, ó, nós estamos nessa situação, mas Deus está na frente, nós temos condições, vamos sair disso, gente, vamos mudar a história, vamos trabalhar junto para a gente sair dessa vergonha, desse opróbrio, sair dessa prisão que o inimigo colocou a gente, nós temos condições, basta a gente trabalhar junto. E ele foi lá, animou o povo para fazer isso e ganhou o povo, a ajuda do povo para poder trabalhar com ele. Depois uniu o povo. Ele foi lá, avisou o que ia fazer, participar junto e chamou agora e uniu o povo nesse só propósito. Aí é o Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, num só propósito, num só pensamento. Neemias anima e pergunta, vocês estão comigo? Vamos junto? E o povo vai com ele, meu irmão. Agora ele tem uma equipe encorajada, uma equipe num só propósito, num só pensamento. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que animar as pessoas, nós precisamos trazer pessoas para o nosso lado junto, focada no mesmo propósito. Não importa a quantidade. Destaque aí para o seu aluno, o que importa é o mesmo propósito, é a mesma visão, é a mesma fome e sede de fazermos a obra do Senhor junto. É isso aqui que fez a diferença na vida de Neemias ali. Ele anima e traz o povo no mesmo propósito. Lembra lá do Gideão? É a mesma coisa. Todo mundo estava animado. 32 mil. Bom, galerão, vamos lá, né? Vamos lá, Gideão, vamos fazer. Vamos livrar o povo aqui, vamos tirar os inimigos e tal. Mas era só animação. Quem estava no mesmo propósito? Quando o Senhor bota os filtros, aí você vai ver o propósito, quem está no mesmo foco, com a mesma dedicação, e não é só palha, né? Fogo de palha, aquela balãozinho que enche na hora e depois desanima na primeira dificuldade. Você precisa se animar e estar alinhado com pessoas que estejam focadas até a coisa ficar pronta. Por quê? Porque vai ter dificuldade, vai ter situação difícil. E se você tiver só com um animado, só com um inchado, na hora da dificuldade eles vão pular fora e já te deixar sozinho. Então, Neemias buscou animar, mas também buscou unir, focar no propósito, independente dos problemas, das dificuldades. Esse pessoal fechou com ele e diz, a gente só arreda o pé quando a coisa ficar pronta. Então, Neemias animou e uniu o povo. E agora, Neemias encorajou o povo até fé, meu irmão. É aí que entra também a liderança. Nós precisamos incentivar, animar, mas colocando quem? Deus na frente. Então, Neemias ele vai estimular a fé do povo que ele escolheu para trabalhar com ele, com o povo que se animou e se uniu. Ele vai dizer, ó, Deus está com a gente. Vai ter dificuldade, vai ter luta, mas o Senhor nos garante vitória porque Ele está conosco. Aí você trabalha pela fé. Por quê, meu irmão? Porque eles não eram engenheiros, eles não eram pessoas de obra, eles não eram pessoas que fariam aquilo ali com facilidade. Era tudo improvisado, eram pessoas que tinham somente a vontade de sair daquela situação difícil. Então, como é que ia fazer? Como é que ia saber? Como é que ia construir? Tudo isso ia vir na direção de Deus, na fé, igual Deus fez com Noé, meu irmão. Noé não era engenheiro naval. Quando Deus falou, constrói uma arca, como que ele ia fazer isso? Pela fé. Deus foi dando a direção, Deus foi mostrando o caminho, Deus foi dando passo a passo, porque o Senhor sim é o melhor engenheiro, o Senhor sim é o melhor construtor, Deus sabe fazer, a gente não, mas Ele dá a direção, meu irmão. Ele dá o conhecimento que você precisa na hora. Foi assim que ele fez com Salomão. Salomão era rei mesmo. Salomão era político. Salomão sabia fazer as coisas. Não, era só o filho de Davi. Ele viu o pai fazer. Tanto é que quando ele assume, o que ele vai pedir? Sabedoria para Deus para poder fazer. Para poder agir diante das dificuldades. Essa é a nossa fé. Deus vai dar a direção.
eu não sei como fazer, eu não sei da melhor maneira, eu nunca fiz, mas Deus está na frente, Ele vai dar estratégia, vamos seguir e Ele vai nos garantir vitória. Quando aparecer a dificuldade, quando aparecer a luta, quando aparecer o desânimo, Neemias já tinha falado para eles, seguimos em frente com fé em Deus. Não foi uma coisa só de força humana, não foi uma coisa só, é o nosso país, é no patriotismo, é no nosso sangue, não. Era uma coisa espiritual. Eles tinham a fé de que Deus ia dar a direção para fazer aquela obra. Então, essa foi a estratégia. Animou, uniu e colocou a fé na frente. Assim, Neemias conseguiu iniciar e vencer já as palavras de contrária. O primeiro obstáculo, o primeiro desânimo que o inimigo trouxe, Neemias conseguiu superar fazendo essas estratégias aqui, unindo o povo, chamando o povo, participando, fechando a equipe que iria focar no mesmo propósito, colocando Deus na frente, dizendo para eles, Deus vai na frente, Deus vai abrir o caminho, Deus vai dar a direção, Deus vai nos garantir a vitória, vamos somente nos esforçar, vamos somente continuar, que Deus vai na frente dando vitória. Foi assim que Josué fez para atravessar o Jordão. Como é que vamos fazer, Josué? Como é que Deus vai dar a direção? É a fé, meu. Ele sabia que não tinha como. Ele sabia que não tinha possibilidade humana de atravessar uma nação, um rio, sem ter estrutura, sem ter condições, sem ter equipamentos ali suficientes. Mas ele sabia que Deus dava o jeito dele. E foi exatamente o que Deus fez. Foi lá, abriu as águas, o mar e o rio, e o povo passou a pés enxutos. Mas seguiu quem? A fé, a estratégia que Deus deu. Então mesmo, quando a gente coloca propósito, obediência e fé, Deus garante vitória. É assim que nós vamos vencer as oposições do inimigo e fazer a obra do Senhor. Amém, meu? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor e que essa lição fique focada no seu coração para que você aprenda a vencer as vozes do desânimo, as vozes do inimigo. É assim que a gente faz, colocando Deus na frente, em obediência à palavra do Senhor, tendo foco, tendo propósito, guardando em segredo, fazendo planejamento, e assim a gente vai vencendo essas investidas do inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está com eles, amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, tchau, tchau.